sequência de bits de tamanho fixo que é processado em conjunto numa máquina. O número de bits em uma palavra, ou o tamanho ou comprimento da palavra, é uma característica importante de uma arquitetura de computador. Ela é refletida em vários aspectos de sua estrutura, de sua operação, e ela indica a unidade de transferência entre CPU e memória principal. Para entender aqui onde é que se a palavra, quem nunca viu. Mas basicamente, imagina como se fosse a gente costuma desenhar a memória como se fosse uma coluna, né? Seria a largura dessa coluna, tá? Cada linha daquela ali seria uma palavra. Onde que está relacionado isso? Você pode ter na arquitetura dos processadores e também propriamente nas aplicações também, tá? Então, aqui eu peguei da Wikipedia mesmo, aqui só para exemplificar a parte de arquitetura de 32 bits, né? Eu acho que se deparou a primeira vez com esse conceito, quem não estudou computação, quando vai instalar o sistema operacional, a pergunta é, o teu Windows é 32 ou 64 bits, né? Ou na verdade, antes. Onde que está relacionado esse número de bits para gente que né, gosta de computação aí? Ou tem uma outra área que ficou muito famosa sobre o número de bits. Alguém consegue me dar um exemplo ou falar? Ou eu acho que talvez não seja da época de vocês. Animação. é, Sabe onde é que surgiu? Eu acho que aqui. Quem aqui tem mais de, de 25 anos? Na verdade, olhando aqui umas caras, eu acho que tem uma galera. Pode ter mais. Mas, bom, no ausente, né? No. Ó, aqui daí, bom, 64 bits também. Vou já voltar aqui, mas nos videogames, tá? Vocês, eu acho que não é da época de vocês terem acompanhado, vocês se lembram? Alguém aqui teve o Super Nintendo? Eu acho que não, acho que o pessoal é da geração do PlayStation 1. Caramba, a galera já entrou no PlayStation 1, era 16 bits, 8 bits, isso mesmo. Eu tive o Reginaldo, é porque o Reginaldo, tá. Qual? Battlewood, isso. Eu tenho 24 anos e 17 meses. Eu tô me considerando muito velho para vocês, porque aqui eu até separei aqui para mostrar. Ai, esse daqui foi o meu primeiro videogame, tá dando para ver. Deixa eu tirar aqui da apresentação. Um Atari. Eu tenho o Atari original aqui. Ele não está mais funcionando, lógico. Mas eu me lembro o dia que ele chegou lá em casa. E apesar de ser um videogame dos anos 70, né? Eu não tenho 40 anos de idade, eu tenho 33. É, e eu ganhei ele no começo dos anos 90. Ah, era assim, né? Eu acho que na realidade de muitos a gente ganha não o videogame da época, mas o que dava para comprar. Esse aqui é o Atari 2600. É bem esse aqui que está na fotinha ali de 8 bits. E deixa eu botar aqui. E eu também tive o Mega Drive. Tá até tem a caixinha dele aqui. Aí o Mega Drive é interessante, que como tinha uma guerra de processamento, assim, ele vinha na capa, assim, 16 bits, né? Porque era uma das únicas coisas que eles tinham para fazer a comparação entre os videogames, tá? Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês a apresentação.
Eu coloquei 2 links aqui interessantes para leitura, que essa guerra de bits, ela foi evoluindo tal, e depois veio o deixa eu passar aqui, o Nintendo 64, né, de 64 bits, mas tinha diferença, não era só os bits, né, tinha videogame com 16 bits ou 8 bits e eles tinham muita diferença na imagem entre eles, porque a gente sabe que a qualidade do jogo, a qualidade da imagem, vai depender muito também, não somente da velocidade de processamento lá do processador, mas da quantidade de memória, da frequência, né, de clock do sistema. Então, aumenta o número, a quantidade, porque basicamente esse número de bits é a quantidade de dados que ele consegue passar, meio que a troca, né, entre o processador e a memória. Só que se você em um segundo ou em 1 minuto, numa grandeza maior, consegue passar 1000 vezes, o outro que também passa a mesma quantidade de 8 bits, mas em 1 minuto passa 100 vezes, né? Um exemplo bem alto nível, mas bem raso, digamos assim, que eu quero falar, sem entrar muito em detalhes, mas é basicamente isso. E daí leio esses 2 links depois que eu colocar o slide, que é bem interessante, a história dos bits e a evolução dos consoles, tá? Chegou a ter um console de 128 bits, né? E tinha uma guerra para quem chegasse primeiro nesse console. E depois foi ver que foi o PlayStation 2 que conseguiu chegar nisso primeiro. Mas hoje, por exemplo, o PlayStation ou o Xbox One, de verdade, eu estou um pouco desatualizado qual é o último console. Eu sei que é o PlayStation 5 e tal, mas eles são na arquitetura 64 bits, tá? Igual nossos computadores atuais. Só que eles ganham em outras características, né? Caramba, professor, mas por que o senhor está falando isso? É porque meio que tem a ver para a gente saber onde é que a gente está rodeado desses conceitos, tá? Além de ser um tema que eu acho interessante. Então, entrando agora, voltando um pouco para ponteiros. Qual é o tamanho de um ponteiro na memória? Eu pergunto para vocês. Um ponteiro de inteiro. A gente sabe que no padrão, a gente viu na aula passada, o tamanho de um inteiro são quantos bytes? 4. 4, né? E um ponteiro, ele vai ter quantos bytes? Um ponteiro para inteiro. Qual é o tamanho dele na memória? 64 bits. Acho que seria 4 também, né? Só que depende do número de elementos. A lógica faz a gente pensar que seria 4, mas a gente tem que parar e pensar assim, o que de fato o ponteiro armazena? Ele armazena, o que o ponteiro armazena, a gente viu na aula passada, né? Ele armazena um endereço de memória. Só que dos 4 bytes que o inteiro pega, e digamos que ele pegaria 4 espaços na memória, o que é referenciado para o ponteiro é só o primeiro, né? Então não faz sentido o ponteiro precisar armazenar os 4 bytes inteiros. Basta ele armazenar um. Então, a resposta a essa pergunta aqui, qual é o tamanho do ponteiro? Os ponteiros têm sempre o mesmo tamanho, independentemente do tipo de dado, porque guardam o endereço da posição onde a variável começa.
E este endereço tem tamanho fixo, de acordo com a arquitetura em questão, né? E de acordo com a arquitetura em questão, é justamente a arquitetura dos bits que a gente estava vendo, tá? Do tamanho da palavra. Tem outros conceitos sobre palavra aqui que eu passei, que era esse aqui, né? Por que byte, né? Considerado, curiosidades, um byte pode ser chamado também de octeto. A metade de um byte, 4 bits, é chamada de nibble, e a palavra bit significa binário e dígito. Quando temos 16 bits, chamamos de word, que seria essa palavra, né? Só que aqui é só uma referenciação, aqui é 16 bits ser word, mas o word, como a gente viu, a partir da palavra, é a unidade natural da informação, tá? E daí double word ou quad word para chegar em 64. Essas são arquiteturas padrões aqui do nosso sistema, e elas têm uma nomenclatura, né? Da metade, e depois byte, depois word, double word, quad word. Tá? E aqui a quantidade de variações possíveis do tamanho delas. Na época que existia o registrador de 8 bits, foi criada essa nomenclatura. Por esse motivo, padronizaram 8 bits como unidade de medida. Hoje já utilizamos registrador de 4 bits em quase todos os processadores. É isso. Depois vocês também pegam esse link aqui e dê uma olhada. Mas aí a gente viu aí onde está. E daí vamos aqui para o ponteiros para ponteiros, né? Que pode ser uma das partes difíceis aqui de ponteiros, mas a gente vai clarear aqui para todo mundo. Aqui está aquela nossa representação da memória, e a gente vai fazer um exemplo aqui do lado e ver como que está no funcionamento na memória, né? A gente definiu que a nossa memória ela tem três informações possíveis: o próprio endereço, o rótulo e o valor, né? E aqui eu coloquei uma sequência tá em sequência por um byte, né? Seria aqui um byte por vez. E daí quando a gente declara um inteiro, por exemplo, int x igual a 5, na memória ele vai reservar 4 bytes, porque é o tamanho do nosso inteiro padrão aqui na nossa arquitetura do nosso computador, né? E se o número for crescendo, ele meio que vai quebrando esse número para pegar o espaço todo da memória, tá? Aí ele tem uma forma de recuperar isso de uma maneira mais prática, mas ele consegue guardar o número nesses 4 bytes possíveis. Aqui ele usou 1 porque o número é pequenininho, né? 5 dá para guardar em um byte tranquilamente. Beleza, a gente já viu isso. E outra informação, ele é armazenado em uma posição aleatória da memória, né? Beleza? Aí quando a gente declara um ponteiro P, digamos assim, eu só declarei o nome do ponteiro, ele entrou na memória em um espaço de memória, somente um, como a gente acabou de ver a definição, né? Por que somente um? Porque é o tamanho para ele conseguir guardar no valor dele a referência da memória. Ele não precisa de 4 bytes, porque ele vai guardar somente uma referência, tá? Então, como que ele guarda essa referência? Eu aponto ele para o endereço de memória de X, né? Beleza, isso daqui já está claro, estou revisando bem com atenção para ficar bem claro. Então ele armazena o endereço da memória de X, é como se ele apontasse para lá. Aqui nós temos que quando eu acesso uma variável dessa maneira, assim, eu estou trabalhando com essa coluna dela aqui, tá? Quando eu declaro ela assim, sem asterisco, sem nada, o ponteiro ele vira uma variável e eu igualo ela, esse valor vai entrar nessa coluna. Se eu coloco um asterisco bem aqui, ele vai executar essa coluna e vai alterar o valor da variável que ele está apontando. A gente viu isso também. Então, o exemplo, como eu falei, os dois aqui indicam um inteiro e um ponteiro para inteiro. Quando eu acesso ele dessa maneira, olha ali, ele mudou
o valor da variável que ele está apontando. Ele não mudou o valor dele, ele mudou o valor da variável que ele está apontando. Isso daqui é chamado de dereferenciação, tá? Esse nomezinho. Dereferenciar. Esse nome é um pouco estranho. E por que um ponteiro tem um tipo? Porque a arquitetura em C, ela é baseada em em tipagem forte. Quando ela foi criada, eles identificaram assim para poder trabalhar com quantos bytes ele vai precisar percorrer para recuperar a informação. Mesmo o ponteiro sendo somente em um, se ele apontar, por exemplo, para um char, ele vai saber que a informação que ele quer recuperar está somente no primeiro byte. Se for um inteiro, a informação que ele quer recuperar está nos 4 bytes, entendeu? É como se fosse ele internamente ele saber percorrer. Se for um double, ele vai saber que está em 8 bytes, que ele vai precisar recuperar. Tá? E o C, ele é por causa disso, assim, né? Ele trata essa parte de tipos bem chatinho, assim, digamos assim, ele é bem rigoroso. Daí você pode me perguntar, dá para criar um ponteiro para apontar para qualquer coisa ou receber qualquer coisa? Dá, a gente vai ver lá na frente, tá? Tem ponteiro, meio que a gente fala ponteiro para void, que o que você mandar para ele vai conseguir apontar em tempo de execução, tá? Que é a ideia. Beleza? Então vamos continuar aqui. Podemos criar um ponteiro para a variável P? Então aqui a pergunta, a gente pode criar um ponteiro que aponta para outro ponteiro? A resposta é sim. A gente cria um ponteiro e daí ele vai entrar com 2 asteriscos. Aqui quando eu declaro com um asterisco, é um ponteiro normal. Quando eu vou criar uma variável que vai apontar para outro ponteiro, eu tenho que falar, cara, essa variável é um ponteiro para ponteiro. Então coloca 2 asteriscos, tá? Ok, o endereço de memória que esse carinha vai armazenar tem que ser um outro ponteiro. Ele não pode armazenar um endereço de memória de uma variável comum, uma variável inteira. Não, ele vai armazenar você pode até fazer esse teste aqui. A gente vai já abrir o código e vai fazer aqui. Esse carinha, ponteiro para ponteiro, como o nome já diz, aponta para outro ponteiro. Ele não aponta para uma variável básica como char, float, coisas assim. Então daí a gente pega, olha aqui, ó, como que eu estou trabalhando com ele? Eu estou pegando a variável dele mesmo, não tem asterisco nenhum na frente. E como eu já falei, eu vou atribuir o endereço de memória de P, que é o ponteiro que a gente criou, e ele vai armazenar aqui, ó, o 0x007 do nosso exemplo, fica armazenado na memória dessa maneira. Então, a nossa memória está organizada assim, está tudo linkado. Aqui a gente consegue fazer várias coisas, né? E isso daqui, caramba, professor, então não tem um limite? Pode ter um ponteiro para ponteiro para ponteiro e assim por diante? Pode virar uma bagunça isso. Isso daqui é uma coisa muito rara, tá? O ponteiro para ponteiro é super normal. Quando você trabalha com matriz aqui no C, você faz isso. Quando você quer fazer outras estruturas de dados, como uma tabela hash, por exemplo. Mas ele vai imprimir o valor da memória ou a variável da onde o primeiro ponteiro é apontado. Vamos ver aqui. O que eu queria colocar aqui para vocês, representando graficamente, é o seguinte. Quando você declara uma variável, ela vai ser aquilo que você está dizendo que ela vai receber, né? Se ela receber uma outra coisa, vai dar um erro, né? Apesar de por detrás dos panos, na coluna de valor aqui, esses carinhas recebem um endereço de memória, mas aquele endereço de memória representa uma outra variável, então ele checa isso, tá? Então ele só aceita, se é um ponteiro para ponteiro, ele vai receber um endereço de memória para
de outro ponteiro. Se é um ponteiro para outro ponteiro, ele vai receber o endereço de memória de ponteiro para ponteiro. Ele não vai receber o endereço de memória para ponteiro simples. Vamos fazer um exemplo e a gente vai entender. Isso aqui fica mais como a cargo de... então, isso é raro de acontecer, mas não impossível. Vamos fazer um exemplinho aqui. Abram aí, quem está na frente do computador e puder acompanhar. Criar aqui uma 01 ponteiros ponto C. Para adiantar aqui a nossa... Eu vou... Eu vou pegar uma parte aqui do que a gente já viu aí na aula. Eu vou copiar e colar aqui, que eu fiz isso ontem e a gente já ganha um tempo. Return 0. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Então a gente declarou o nosso ponteiro. Aqui eu já estou atribuindo, né, para ganhar um pouco de tempo, mas aqui cabe, só para a gente... Dá para atribuir na mesma linha, sim, né? Mas se você for atribuir esse cara em outra linha, fica daquele jeito lá, tá? Que essas coisas a gente pode confundir. Não tem o asterisco aqui, tá? Esse carinha eu estou trabalhando ele como uma variável. Aqui é como se eu estivesse declarando ele dessa maneira, né? Ele é um ponteiro para inteiro. Eu acho que eu vou começar a mudar isso, né? E puxar as representações assim. Eu acho que fica mais fácil, né? Aqui eu estou inicializando essa variável ponteiro mas ele vai... tá. Vamos ver o que esses carinhas vão imprimir. O que vocês acham que quando eu fizer... quando eu fizer... Bom, quando eu der um printf aqui no asterisco P, o que vai ser impresso aqui? Seis. Isso aí, todo mundo concorda que é 6, porque eu declarei até aqui o asterisco P valia 5, aqui eu estou mudando o valor, né, do X e assim por diante. Então, olha aqui, ó, 6. Ele imprimiu 6. Vou, para a gente ganhar tempo, vou pegar aqui todos o que eu tinha colocado para imprimir. E aqui já está mostrando até o... Então, o asterisco P, ele vai imprimir 6. O asterisco Q vai imprimir o endereço de memória de P, porque é o que ele armazena, né? Quando eu executo aqui, ó, aqui no nosso slide, asterisco Q, ele executa o que ele é um ponteiro para ponteiro. Então ele executa esse carinha aqui e ele vai imprimir o endereço de P, né? Que é o que ele está armazenando.
Ó, endereço da memória de P, que é o que ele está armazenando. Tipo assim, o ponteiro para ponteiro ele não acessa o valor do outro ponteiro, digamos assim. É confuso, peraí. Assim, o primeiro ponteiro que está apontando para um ponteiro, ele só vai receber o valor do endereço do ponteiro. Mas ele não consegue acessar a partir desse ponteiro o valor que o outro ponteiro está apontando. Consegue. É só colocar outro asterisco aqui na frente. Ele acessa primeiro o valor que ele tá, aqui ele acessa o ponteiro que ele está apontando. Por isso que ele vai imprimir 6 aqui, ó. Eu estou acessando o 6 por quê? E eu consigo acessar, olha aqui, ó, o nosso código ele está assim, né? E aqui eu consigo vamos fazer esse exemplo aqui. Olha aqui, eu consegui acessar o 6, aqui essa primeira linha, aqui é o endereço. Na verdade, esse aqui é o endereço da memória, não de P, eu acho que está errado aqui. Vamos botar aqui só para tirar essa dúvida. É o endereço da memória do próprio X, né? Que é o valor que ele está apontando. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Qual é o endereço da memória de X? É o primeiro número que vai aparecer aqui. Só para tirar essa dúvida. Que é tanto, realmente dá tanto. Ó, é isso mesmo. É o endereço da memória de X. Eu escrevi errado aqui. Endereço da memória de X. Né? Porque eu estou falando que ele executa. Então, olha aqui, o que eu quero falar. Aqui eu imprimi esse endereço da memória aqui. Vamos aqui no nosso slide. O endereço da memória, o primeiro aqui. Digamos que é esse. Aí, nessa linha aqui, eu acessei o endereço da memória de P. Eu executei o ponteiro P. Ele executou o ponteiro P, então ele buscou o valor que ele está apontando. Buscou o valor que ele está apontando. O valor que ele está apontando é 6, por isso que veio 6 aqui. Nessa outra linha, eu executei o que tá apontando. No ponteiro R, não vai imprimir o endereço do ponteiro P, não? Olha aqui, ó. Vamos devagar aqui. Executei o que? Então, pela nossa lógica aqui, executei aqui o que na memória, está aqui nessa linha. Executou, ele vai recuperar o valor do que ele está apontando. Então, vai vir o 0x00b, que é o valor do ponteiro dele, que é o endereço da memória de x. Tá? Ô, professor, então é correto eu afirmar que, tipo, cada marcação de ponteiro tem quando eu vou crescendo assim? É um pulo para o próximo. Isso. É isso mesmo. Essa quantidade de pulos é questionável para que ficar pulando tanto, mas o número aí até, como eu falei para vocês, é porque isso daqui você, pelo menos 2 pulos, o ponteiro para ponteiro, te habilita fazer, armazenar espaços bidimensionais da memória, tá? Você acessa a primeira linha e a coluna tal. Daí, porque essa primeira linha pode ser um outro ponteiro e ele pode, né, começar a armazenar um vetor de colunas. Aí o segundo ponteiro, assim por diante. A gente vai ver isso mais na frente. Mas a lógica é essa. Os conceitos que eu queria passar aqui nesse momento era que dá para você ter ponteiros para ponteiros, eles têm que ser declarados dessa maneira, e você pode trabalhar com eles desse jeito aqui, acessando o valor, você pode alterar. Então, eu consigo alterar o valor um exemplo aqui, ó. Eu consigo, se eu fizer bem assim, ponteiro para ponteiro de R, recebe 20. Concordo que isso daqui é um pouco feio, mas o que eu estou fazendo? Vamos ver. Agora eu vou imprimir o valor. Vou imprimir aqui o valor de X. O valor, não é o endereço de memória dele. Aqui, ó. X é igual. E vamos rodar aqui. Olha o valor de X. Eu alterei ele por um ponteiro para ponteiro para ponteiro. Tá? Lá de longe, eu entrei aqui na nossa memória. Eu entrei aqui, esse foi a entrada. E eu fui
executando esses ponteiros até chegar na parte que eu queria alterar. Você pode... Que aplicação prática eu vejo para isso? Talvez de primeiro vocês não consigam observar, mas em algum momento vocês podem pegar um código que trabalha com isso, e daí vocês vão saber o que está acontecendo, tá? Aqui, execução. Vamos continuar aqui, que tem outras coisas para ver. Aqui as aplicações úteis que eu estou falando, né? Ponteiros como argumentos de função. Aqui a gente já viu algo disso na aula passada, mas eu acho que é super válido reafirmar que tinha até gente que não estava. Então vamos fazer um códigozinho aqui do incremento. Vamos fazer rapidamente aqui. Vou botar aqui 02 incremento. Ponto C. Vou só pegar o cabeçalho aqui para a gente ganhar tempo. De ponteiro para ponteiro, se tiver outras dúvidas, vocês colocam aí depois, tá? Mas a gente vai utilizar isso um pouco mais na frente. Tá, digamos que eu tenha... eu tenho uma variável aqui, int A, e ela recebe 10. E eu vou chamar uma outra variável, eu vou criar uma função aqui void chamada incremento, que ela recebe uma variável A, e essa variável acrescenta um valor nela, tá? Então aqui eu chamo aqui o incremento, passo A e imprimo o valor de A. É igual porcentagem D. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, o que vai ser impresso aqui na linha 13? Qual é o valor que vai ser impresso na linha 13? Então, Paulo Ramos, 10. Essa daqui, se vocês não tivessem na aula anterior, alguns de vocês iam ficar na dúvida, né? Mas é justamente isso. Aí a gente executa ele e vê que ele imprimiu 10. Mas olha, mas por quê, né? Como que se ele está chamando... eu não estou passando a variável correta, né? Porque não chamou a função. Chamei aqui a função, ó. Chamei. Se eu der um print aqui, eu vou falar que chegou aqui, né? Vocês são... Chegou aqui. Vocês fazem debug assim também, com printf? É o melhor debug que tem, né? Ó, chegou aqui, ele entrou na função. Ele foi chamado. Mas tem outra explicação do porquê que ele não muda. E a gente vai ver aqui. Aqui vai ter um conceito interessante para a gente observar, tá? Vamos aqui no slide. Aqui está o código que a gente acabou de fazer ali, ó. Eu já falei na aula passada não necessariamente do return. Não, a gente vai conseguir fazer com que esse código imprima o que a gente quer, no caso seria o 11, sem return. Poderia fazer um return, mas a gente vai fazer sem return. A gente vai entender aqui o que como é dividido a nossa memória, como é o funcionamento das aplicações na memória, tá? Coloquei em inglês aqui mesmo, porque a gente tem até uma professora de inglês aqui, né, na turma, sem botar pressão nela, mas eu acho que todo mundo consegue ler
de uma maneira mais direta aqui, uma tradução direta, o que seria que foi uma passagem por valor e não por referência? Isso mesmo. Vamos entender o que é essa passagem por valor e passagem por referência. Só para identificar. Nossa memória ela é dividida em 4 partes. A memória RAM, eu estou falando aqui. Tem uma parte chamada heap, que ela it is the dynamic memory, né? Então é a memória dinâmica que cresce, ou esse shrink aqui, ou diminui, né? Ou diminui de acordo com a necessidade, né? Então a memória heap, assim como a memória heap ela cresce ou diminui de acordo com a necessidade, também chamado de free storage ou armazenamento aqui livre. O tamanho de todos os outros segmentos é decidido em tempo de compilação. O tamanho desses outros carinhas aqui, stack, static, global e text, são definidos em tempo de compilação. Vocês sabem que tem 2 tempos que o nosso programa é executado, digamos assim, 2 momentos. O primeiro momento é quando a gente chama o compilador, ou aqui no meu aqui eu aperto F6, ele compila o código. Quando ele está compilando o código, ele passa por várias etapas. Vocês vão ver até em arquitetura de compiladores, ou era para ter visto no semestre passado, que ele vai, passa pela linguagem de montagem, né? Bem por cima aqui, dele transforma em bytes e tal, e vai executando os trechos dos códigos, ele divide, ele importa aqui os códigos das bibliotecas, ele monta uma coisa para ser executada. Nessa montagem, ele é no tempo de compilação, dá para você fazer algumas coisas, tá? E daí eu tenho o tempo de execução, que é quando o programa já está rodando e eu consigo interagir com a minha memória para aumentar o tamanho de um vetor, para diminuir, para fazer alguma coisa. E essas variáveis que aumentam dinamicamente são armazenadas no heap, na parte onde está disponível na memória para isso. Tá? É basicamente isso que ele está falando aqui. O tamanho dos outros segmentos são definidos durante o tempo de... during compile time, tempo de compilação. Mas o heap pode crescer during runtime, no tempo de execução, runtime. Nós podemos controlar a alocação da memória e desalocação no heap space. Tá? A gente vai ver na próxima aula alocação dinâmica de memória. Já até falaram isso na aula passada. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar com o stack. Tá? O stack é o espaço onde as variáveis locais pegam o seu tamanho, né? São alocadas. As variáveis são declaradas dentro das funções ativas. A gente vai ver esse funcionamento aqui. Tá? Aí o static global, o espaço das variáveis globais, né? Isso aqui é como se fosse uma organização da memória. As coisas não acontecem por acaso ou de uma maneira mágica. É tudo definido onde você coloca as coisas no código e para ter uma eficiência de recuperação, onde o teu programa vai recuperar as coisas, né? E daí o text armazena instruções do programa, são compiladas instruções na linguagem de máquina, tá? Beleza? Então sabemos que tem 4 espaços na memória reservados para armazenar variáveis globais no static, as variáveis locais que estão dentro das funções são armazenadas aqui, e o heap vai pegar as variáveis de alocação dinâmica. Beleza? Basicamente isso. Então, aqui nós temos, só para a gente lembrar aqui do nomenclatura, e aqui digamos que a gente tem a nossa memória RAM. Tá? E cada espaço dessa memória vai ter um espaço pré-alocado podendo crescer. Tá? Ele pode crescer. O heap, como foi dito, ele pode crescer dinamicamente. O stack ele tem um tamanho pré-definido. Aqui no nosso ele tem 300 bytes, digamos assim. Ele vai de 300 a 600. Tá?
endereços de memória para poder trabalhar, digamos assim, com... Só que, então ele pode... Vai entrando a execução do programa e você pode lotar isso daqui? Pode, mas é que o tempo de... Quando você vai executando as funções, elas entram e saem daqui. Só para um quesito de tradução, o que significa stack? O que significa stack? Pilha, né? Então, as coisas são empilhadas. Essa stack aqui, ela tem o mesmo nome da estrutura que a gente vai utilizar. A gente vai implementar uma stack também, só que ela é o nome desse espaço de memória, mas ela segue essa lógica de as coisas vão entrando aqui, vão sendo empilhadas. Heap significa amontoado ou monte, alguma coisa assim, tá? É semelhante a stack até, mas é que ele cresce um pouco maior e não necessariamente o último que entrou é o primeiro que sai, né? Então, beleza. Quando eu começo a execução do meu programa, o meu main vai para a parte do stack e declara as variáveis dele dentro da stack. No caso aqui, a variável que ele declarou é o A aqui que está aqui no nosso código, né? O A e o A recebe 10. Entrou aqui na stack. Isso daqui é chamado de stack frame. É um frame da stack, né? Beleza? E daí quando ele vai rodando o código de cima para baixo aqui, né? O main é a primeira função que ele executa, entra na stack também. Aí ele declarou as variáveis, entrou em outra função, o incremento. O incremento entra na stack. Na chamada da função incremento, esse carinha aqui é como se eu estivesse falando, declara uma variável local chamada A. Então eu tenho uma variável local no main chamada A e uma variável local no incremento, na função incremento chamada A. Quando eu passo isso daqui para ela, ele está falando, o A do incremento recebeu 10. Beleza? Aí eu executo o código. O A do incremento recebe A mais 1. Então, olha onde mudou. No A que está aqui dentro do incremento. Passou a execução, ele saiu da stack, o incremento, ele terminou a execução dele. Imprimiu o A. Que A que ele imprimiu aqui? O A local do main. Entendeu? Então, esse carinha só tem o nome A para confundir aqui, mas ele poderia ter o nome Z, poderia ter o nome X, porque ele seria uma variável local do jeito que foi passado. Como foi dito anteriormente, foi passado por valor, né? É uma passagem por valor. Eu criei a estrutura das funções, elas funcionam assim. Elas criam as variáveis locais dela dentro da stack, dentro da memória, e são executadas. São chamadas por valor, como eu coloquei aqui. Beleza? É por isso que não mudou. É por isso que não mudou. Como que eu posso resolver isso? Oi? Pode falar, Paulo. Ah, beleza. Então, para a gente resolver isso com o que a gente já aprendeu até agora, basta eu posso utilizar, sem utilizar o return, eu posso utilizar ponteiros, correto? E aonde que eu utilizo ponteiros? Eu posso falar assim, cara, o incremento vai receber um ponteiro de uma variável, o endereço da memória de uma variável. E aqui eu passo o endereço da memória de A. Só que basta eu fazer isso? Não, porque aqui é como se eu estivesse trabalhando com o valor da memória aqui, né, do endereço. Eu quero alterar o valor que ele está apontando, aumentando o valor que ele está apontando. Tá? E é isso. Vamos ver se ele vai funcionar só fazendo essa modificação. Vou rodar aqui. Tá lá o nosso 11. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no slide. Opa. Coloquei. Então a gente está no stack. A gente alterou o código aqui.
e viu rodando lá que ele alterou agora o nosso imprimiu que a gente queria, sem return, só com ponteiros. Como que funcionou na memória? Eu tenho aqui eu já coloquei que o main entrou no stack frame aqui, declarou a variável local dele, a igual a 10, e entrou o incremento de ponteiro. O incremento, digamos, desculpa. E quando ele entrou no incremento, ele declarou a variável, que é um ponteiro, e recebeu o endereço da memória de A. Tá? Diferente aqui, que não foi o valor, foi o endereço da memória de A. E daí aqui nessa linha ele falou, executa o endereço da memória de A e altera o valor do endereço da memória que você está me apontando e soma mais um lá nele. Onde é que ele muda aqui agora? Ele mudou aqui, ó. Ele executou com ponteiros dentro da memória. Beleza? Então ele mudou esse carinha daqui por uma coisa externa, porque eu estou trabalhando com ponteiros. O print A no final, se print A... Não entendi o que você falou, Reginaldo. Dá erro ou imprime o endereço? Tipo, no último print aí, professor, se eu colocasse ponteiro A lá no código, daria erro? Daria erro porque esse cara não é um ponteiro aqui. Ele é uma variável local inteira. Ah, tá, beleza. Quando eu boto um print, ó, ele vai falar isso, se você, só para tirar a tua dúvida, se você colocar aqui um asterisco, ele vai falar, cara, esse daqui não é um ponteiro, ele tá dando até um erro, ó. O operador asterisco deve ser um ponteiro, entendeu? Ele já dá erro, é muito legal o Visual Studio que ele já dá um erro ele já faz uma pré-compilação aqui, não é esse o nome, né? Uma interpretação, e daí quando eu rodo, ele fala que invalid type argument of unary have int, e não... Você tem um inteiro. Você não tem um ponteiro para inteiro. Era aqui na nossa memória, era como se ele estivesse executando e querendo ir para outro espaço de memória que não existe. Então, mas é para a gente entender. Isso daqui... Nenhum momento eu declarei ponteiro nesse ponto aqui. Desculpa. O ponteiro foi declarado na parte do incremento. Aí eu alterei a variável que ele estava apontando, né, de outro canto. Aí por isso que ele deu certo. Aí quando ele terminou a execução, ele limpa o stack, tá? Quando você trabalha com funções recursivas, ele vai enchendo o stack aqui, tá? Se você não tiver uma condição de parada, ele faz o famoso, como eu já falei na aula passada, o stack overflow, ele estoura a memória. Ou também stack leak, né? Vazamento de memória, alguma coisa assim. Beleza? Interessante, então essa é a chamada por referência. Eu passei uma referência para essa função, né? Eu não passei somente o valor, eu passei a referência. E daí ela conseguiu alterar também sem return, somente com ponteiros. Beleza? Então vamos aqui para ponteiros e vetores. Depois vocês executem, escrevam esse código, façam esses testes que vocês estão com dúvida. É assim que você vai aprender de fato o funcionamento, tá? Só olhando, tem que fazer esses testes, essas dúvidas. Beleza? Vou disponibilizar o slide, vocês estudam por ele. Ponteiro para vetores. Opa, eu apertei errado aqui. Então, aqui é outro tema agora de ponteiros, que são aplicações práticas, como eu estou colocando aqui na aula, tá? A gente já viu que passada por referência é uma aplicação prática de ponteiro. E agora aqui, ponteiros e vetores. A gente já também viu na aula passada alguma coisa, mas para reafirmar de uma maneira bem mais visual aqui, tá? Então eu declarei um vetor aqui, dessa maneira. Int A5. Ele reservou 5 espaços possíveis para eu trabalhar, né? Começando de 0 até 4. A0, A1, A2, A3 e A4. E cada espaço desse tem
4 bytes possível, porque é um inteiro, né? Que ele pode armazenar aqui. Um vetor de inteiros. Então, eu simplifiquei aqui a nossa memória, já partindo do princípio que essa memória armazena inteiros. E vai de 4 em 4, beleza? Vai de 4 em 4, só para ficar melhor armazenado aqui, visualizado. O nosso vetor, quando eu declaro essa linha aqui, int A5, ele reserva isso aqui na nossa memória para poder trabalhar. Eu botei ela de uma corzinha diferente, é como se fosse assim, tá reservado esse espaço aí para você fazer o que você quiser, para você trabalhar. Tá? O rótulo e sem nenhum valor, não atribuí nada a eles, eu só reservei. Tá? Beleza? Claramente a gente já viu isso. E qual é o tamanho que foi reservado? Um inteiro tem 4 bytes. Se eu reservei 5 espaços para inteiro, na minha memória ele pegou 20 bytes. Tá? Professor, mas eu estou usando só... Eu botei o valor no A2. Estou usando só 1. Estou usando só 4 bytes. Então tem 16 bytes ociosos na sua memória stack. E a gente vê que a memória stack ela pode estourar. Então você tem que trabalhar ela de uma maneira consciente, né? Quando você tem poucos recursos, você vai trabalhar de uma maneira consciente. É basicamente essa a ideia, né? E por isso que esse controle total aqui. Por isso que às vezes a gente fala, bota logo aí então um inteiro de 250, um inteiro, sei lá, de 1000 espaços para eu ter folga aí para eu trabalhar. Você fica com 1000 espaços reservados, né? E você pode não utilizar tudo, né? Fica uma coisa ociosa. Quando a gente trabalha com vetores, é legal a gente, digamos, deitar a nossa tabelinha e olhar ela na horizontal. Fica um pouco melhor para entender, tá? Então, essa tabelinha eu só coloquei ela assim, tá? E atribuindo o valor no meio aqui. Então, em cima são os endereços na memória. Na última linha aqui, o rótulo. Opa, eu esqueci de alterar aqui. Depois eu altero. Faltou o 4zinho aqui. Deixa eu pegar uma água que minha garganta secou aqui. Beleza. Aqui a gente já entendeu, já estamos acostumados com essa disposição gráfica. E vamos rodar um código. Deixei um pouquinho de lado essa parte aqui. Um código aleatório trabalhando na mesma memória. Eu tenho essa linha que fez isso na minha memória, um int A5 ele reservou, e eu botei aqui um int x igual a 5, entrou aqui, né, como a gente viu no slide anterior, o int p aponta para o ponteiro x, o endereço de memória de x. Quando eu boto para imprimir o p, ele imprime o endereço da memória de x, 0x300, beleza? Um print ponteiro P, eu executo o ponteiro P. O meu ponteiro P, ele meio que não entrou aqui na memória, esqueci de colocar, mas ele iria executar o 5, o valor que ele está apontando. Eu tenho a possibilidade de fazer uma aritmética nos ponteiros. P igual P mais 1. O que eu estou falando? O P, ele vai andar no lado do endereço, né? No endereço, na linha aqui do endereço. Então, ele vai estar valendo P0x304. Ele dá um pulinho aqui. Correto? E quando eu imprimo o endereço o valor de P, né? O valor de P aqui, ó, ele vai imprimir o 0x304 e quando eu executo esse ponteiro que ele está apontando, para ele pegar o valor que ele está apontando, ele vai... Botei aqui interrogação, porque eu não sei o que tem lá, né? Possivelmente um lixo de memória. Então, essa lógica de dar um pulo na memória é a mesma coisa aplicada a um vetor em C. Eu consigo, quando eu declaro um inteiro de 5, como esse código aqui, atribuir valores para ele aqui. No 01 entrou 2, no A1 entrou 4, A2 entrou 5, botei valores. Criei um ponteiro que recebe o endereço da memória da primeira posição. Ele recebeu 0x200, é o endereço da memória da primeira posição.
eu executo esse ponteiro, né, no meu código, ele vai retornar o valor que ele está apontando. Se eu imprimir, se eu der no meu código botar aqui print p mais 1, ele vai trabalhar na linha de endereço e vai imprimir 0, 204. Quando eu executo esse endereço, ele vai retornar o valor 4. E assim por diante, p mais 2. Então, eu posso ter duas formas de recuperar os endereços e duas formas de recuperar os valores quando se trabalha com vetores, né? Eu posso utilizar desse jeito aqui ou com ponteiros. Vamos ver um exemplo aqui prático, né? Eu posso, por exemplo, atribuir por padronização, quando eu trabalho somente com o nome do vetor, tipo A, o A maiúsculo, ele equivale ao primeiro endereço de memória do vetor, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, para ficar mais claro o que eu estou querendo falar. Vou botar aqui um 03 ponteiro vetor.c. Já tinha feito como Então, eu declarei um vetor aqui em C. Eu posso declarar dessa maneira, né, direta, sem dizer qual é o tamanho inicial, porque ele vai pegar o tamanho com os elementos que eu passar. Quando eu dou um print A, o que ele está imprimindo aqui? Oi? O vetor todo? Não, não é todo o vetor. O vetor em C, ele é um ponteiro, assim, um ponteiro para a primeira posição de memória. Isso daqui, ó, não é o endereço da primeira posição de memória? Isso daqui. Então, vocês vão ver que essas duas linhas aqui, ó, teoricamente elas vão ser iguais. E essa daqui, ó, ele vai pegar o valor desse primeiro, vai imprimir o 2 aqui no caso, né? Vai imprimir o 2. E esse daqui vai executar o valor da primeira. Então, essas duas linhas, teoricamente, para ser igual, e essas duas linhas, teoricamente, para ser igual. Vou executar, olha aí, endereço de memória e execução. Então, eu consigo trabalhar o vetor, no final das contas, ele é uma forma de você alocar espaço na memória e trabalhar com ponteiros dentro dele. Ah, mas eu não sabia que tinha ponteiro por trás. Não, tem meio que o ponteiro por trás trabalhando, tá? Isso daqui, ele manda somente a cabeça do vetor. Quando você trabalha com vetores e manda, por exemplo, uma função imprimir ou fazer alguma coisa, ele manda o primeiro elemento e depois ele percorre os outros, tá? Beleza? Então, ó, primeiro elemento, e aqui, ó, eu acessando por referenciação o valor do primeiro elemento. Vamos fazer uns outros exemplos. Oi? E para imprimir o vetor inteiro, então? Para imprimir o vetor inteiro, você pode fazer um for. Cria primeiro aqui Lembrei, pessoal. Valeu. Isso. Você cria aqui um i, ele começa da primeira posição. Aí você pode fazer das duas maneiras. O i, eu sei que o tamanho é 5, né, aqui. Eu sei que o tamanho é 5 total. Mas como que eu pego esse tamanho de uma maneira automática? A gente vai ver já já. I mais e print e daí você pode acessar
já que eu quero imprimir aqui, ó, eu estou trabalhando com a memória dele. Eu não quero imprimir, digamos, a memória dele. Eu quero imprimir o valor. A maneira clássica de imprimir um vetor é assim, correto? A maneira clássica de imprimir um vetor, se eu rodar aqui, ele imprimiu aqui para mim. Primeiro que ele está imprimindo tudo isso daqui, daí ele está confundindo aqui. Pode confundir. Mas rodando, tá aqui, ó. Imprimiu 2, 4, 5, 8 e 1. Mas como eu falei, eu posso acessar o valor dele com ponteiro também. Isso daqui equivale eu acessar. O que você quer acessar? O valor dele mais o ponteiro. Ele vai começar acessando o valor do zero, né? Do zero, ele vai somar 0 com A, então ele vai ficar acessar o ponteiro. Depois o valor 0 com A mais 1, então ele vai pular aqui um endereço de memória, ó, e vai imprimir o 4. Ok? É isso aqui, ó. Beleza? Então eu posso, vamos ver se é a mesma coisa que ele vai imprimir. Ó, imprimiu a mesma coisa. Eu aconselho vocês a utilizarem a maneira mais fácil sempre, assim, mais simples de ler e tal. Mas existe esse outro jeito. E nas questões de provas, de pós-comp, desse tipo de coisa, o código ele não cai, o códigozinho mais simples, tá? Então, beleza. Vamos passar aqui para a gente conseguir ver tudo. Então, ó, o nome no vetor equivale ao endereço do primeiro elemento dele. No caso, endereço de memória de A da posição 0, tá? Isso daqui, ó, eu posso então, né, criar um ponteiro e apontar para ele e trabalhar com um ponteiro externo, né? Fazer meus percursos, minhas coisas no ponteiro externo. Então, elementos com índice I, que a gente acabou de fazer, ó, endereço. Eu recupero o endereço assim, ou com A mais 1. E o valor com o colchete, ou com A mais 1 entre parênteses e o asterisco aqui fora, tá? Show de bola. Vamos fazer aqui um códigozinho que tem uma coisa interessante aqui nesse código 3. No código 3, não, acho que já é o código... É o código 3 mesmo. Não, é isso mesmo. No código 3, endereço. É isso que a gente até já colocou aqui. Beleza. A gente já fez o código. Vamos para o outro ponto de ponteiro. A gente vai fechar todas as do ponteiro do basics ao advanced aí. Array com argumento de função. Vamos começar logo com o código nessa vez aqui. O que eu quero passar para vocês? Suponha que eu tenho o nosso vetor aqui. Vou criar um outro arquivo aqui. 04 array .c. Oi, desculpa. Então, o que é isso? Reargumento de função. Eu quero passar o meu vetor para uma função, né? Então eu vou até copiar esse código aqui inicial. Vou aqui no meu. Deixa eu fechar aqui enquanto a gente não. E digamos que eu queira fazer o seguinte. Tenho esse código aqui. Eu quero criar uma função que soma os elementos do ponteiro e me retorne aqui, imprima para mim, tá? Então, eu vou declarar uma função chamada total aqui, e ele vai chamar uma função de sum of elements. Vocês sabem que tem uma diferença de declarar as coisas aqui, né?
Então, se eu digito aqui sum of elements, é só uma parte de boas práticas na hora de implementar. Por que eu comecei com letra minúscula a minha função aqui? Porque se eu botar assim, normalmente letra maiúscula é uma classe, tá? Vocês estão vendo orientação a objeto esse semestre? Acho que é semestre que vem, né? Bom. Não, a gente está vendo sim. Tá vendo, né? Vocês vão ver que tem um padrão, não somente orientação a objeto, mas na programação toda vocês vão identificando esses padrões. Se você começar as funções com letra minúscula, você pode declarar as funções assim, com cada palavra. Vamos botar aqui em português, né? Soma elementos. Ou você poderia declarar ela também assim, como soma elementos, tá? Isso daqui é chamado de camel case, e esse jeitinho de colocar como fosse assim uma corcunda nesse aqui, e esse daqui de snake case. Não sei se estou escrevendo certo, cobra. Snake case, tá? Só uma curiosidade. Aqui no C é comum a gente usar o camel case, tá? Em outras linguagens você pode usar um underline nas funções e tal, mas tomar cuidado com o underline, que ele tem outros significados, dependendo da linguagem. Eu prefiro assim, e no C é um padrão. Então vou mudar aqui o nome da minha função, soma elementos. Então eu quero passar um vetor para essa função e somar esses elementos e retornar e imprimir esse meu total aqui, tá? Então vou dar um printf. Total elementos é igual porcentagem de barra n, vírgula, a variável total. Beleza. A gente aqui eu vou utilizar um return, né? Então vocês vão ver que ele vai funcionar. Bom, teoricamente o que eu tenho que passar para ele aqui? Eu passo o meu vetor, né? O meu vetor. Aqui eu posso receber o vetor dessa maneira aqui mesmo, tá? Declarado assim. Aqui eu estou recebendo um vetor de int, né? E daí eu vou lá e... Oi? Eu não tenho que falar o tamanho dele, não? E isso tem que falar o tamanho dele. Já ia chegar nesse ponto. Porque onde é que eu vou usar o tamanho, né? Quando eu for fazer um for nele aqui, for i igual a 0, i menor que que tamanho dele? Tem algumas abordagens que você pode fazer. Você poderia criar um tamanho global, mas não fica uma coisa tão segura e tão com código, né? Não tem essa necessidade. As variáveis globais, você tem que usar ela com muito cuidado, tá? Porque como ela é global, às vezes uma outra função pode alterá-la e você não tem um controle. As variáveis locais te dão um controle maior. Como que eu poderia passar esse tamanho para ele aí, para a função? Então eu vou receber um tamanho aqui também, né? Um int size. Como que eu poderia... Eu poderia passar direto assim, correto? O cincão aqui. Mas e se eu altero mais um elemento aqui, eu tenho que alterar em outra parte do código aqui também, né? Será que tem como passar esse tamanho de uma maneira automática? Se eu colocar elementos aqui, eu não preciso ficar alterando isso daqui na unha, ou normalmente você cria uma variável aqui, uma variável size e bota ela aqui, e daí eu passo o size. Estamos chegando lá, mas ainda está atribuído direto. Como que eu teria alguma forma
de eu pegar o tamanho de uma maneira automática e de uma maneira eficiente também. Teria, professor. Você pode criar uma função de recupera tamanho, percorrer o vetor e ir somando, né? Teria essa possibilidade. Mas tem uma maneira um pouco mais eficiente aqui. Tem uma função chamada size off. A gente viu na aula passada, correto? Size off. Se eu botar aqui um size off de A, ele vai nos trazer. Vamos ver o que ele vai nos trazer aqui. Eu vou dar uns. Só quero imprimir o size off de A. Porcentagem D. Aí eu coloco esse carinha aqui. O que vocês acham que ele vai trazer? Ele vai trazer o número 5 aqui pra gente? 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar 6 elementos, então. Será que ele vai trazer o número 6? Imprimir. Opa, ele tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu apagar aqui esse código que eu não tô... Salvar. Executar aqui. Tá dando erro de alguma coisa que eu tô esquecendo. O size. Eu declarei e não declarei ele. Eu quero só que ele imprima esse carinha aqui. Olha o tamanho que ele trouxe aqui. 24. O que é esse 24? É o número de elementos vezes 4, né? Isso aí. Mas o que é isso? O número de... Tamanho da memória, né? Você falou lá. Tamanho da memória, o número de bytes que ele está ocupando na memória. Então, né, eu tenho 6 elementos, esses aqui são inteiros, ele pegou, e daí, então, alguém consegue chegar na... Então, o que eu quero é que ele me retorne o número 6. Tem alguma maneira de eu retornar o número 6 aqui? Ele imprimiu o número 6? Eu já tenho 24 aqui. Divide por 4, né? É isso aí. Mas então. Mas não fica muito grosso, não? Tipo assim, dependendo do tipo de variável que eu vou usar, eu vou ter que sempre fazer se você botar aqui, size off novamente de um inteiro, eu já vi que um size off de um inteiro é 4, né? Esse carinha tá trabalhando com inteiros. Então, ele vai imprimir o 6 aqui para mim, ó. Só que ainda não tá tão genérico, né? Para essa função aqui, para esse código ser genérico, se eu mudar aqui para achar, para tudo, eu posso pegar o primeiro elemento do vetor, correto? Eu pego o primeiro elemento do vetor, ele vai me trazer o tamanho desse primeiro elemento, que vai ser 4, porque é um inteiro, e ele vai funcionar aqui. Deixa eu limpar aqui, que ficou um pouco bagunçado. Vou rodar. Trouxe o meu tamanho do vetor. E isso aqui sem percorrer o vetor. Eu não perdi tempo fazendo um for. Ele está acessando essas informações, já estão armazenadas internamente na memória. Ele está em tempo de execução. Ele só vai lá e busca em O de 1, a gente fala, né? Em tempo constante. Beleza? A gente consegue recuperar. E daí, se eu tiver um vetor de char aqui, por exemplo, um vetor, eu vou até usar a mesma nomenclatura para ver que eu não mudei esse código aqui. Só que eu vou botar char aqui. Char, e aqui eu coloco os elementos, né? Eu vou só transformar eles em chares aqui. Em chares. Caramba. Caracteres, né? E eu vou botar mais um elemento, só para diferenciar. Não, só rodar assim mesmo. Vou rodar, 6 elementos.
Então essa linha ela tá genérica. Ela pega para qualquer tipo, tá? Pela essa lógica. Parece ser uma gambiarra, professor. Uma gambiarra bem elaborada. Se for uma gambiarra, você está trabalhando com. É isso, a gente está usando as. Divide por size of int. Isso mesmo. Você poderia dividir por int, só que aqui a nossa linha ela está genérica. Ela está pegando para qualquer tipo de vetor. Né? Eu poderia fazer uma função só para retornar isso. Essa linha, né? Para ficar um pouco mais elegante, que esse código realmente. Mas ele vai funcionar. Mas vamos retornar aqui. Então a gente já está conseguindo recuperar de uma maneira automática o meu size. Então eu vou voltar aqui com o código para inteiros. Eu vou pegar essa parte de código aqui e atribuir ao meu size aqui. Então eu tenho o meu size sendo recuperado de uma maneira automática. A minha soma de elementos agora vai passar o size, então eu vou passar esse size aqui. E depois eu vou imprimir. Então aqui, beleza, até aqui tá tranquilo, né? Deixa eu tirar essas coisas aqui. Vou só dar um enter aqui. Então aqui eu já tenho a possibilidade de percorrer o meu vetor, né? For i igual a 0 e menor que size que eu estou recebendo. E mais. Só que o que eu quero fazer é somar os elementos. Então, vou declarar uma função aqui de soma, uma função não, a variável soma, igualar ela a 0, porque inicialmente ela é zerada, correto? E vou chamar aqui soma mais igual a posição do i. Caramba, é isso mesmo? É, né? Isso aqui... Ah, professor, cadê o colchete, né? Ainda tá faltando só aqui, ó. O return soma daí. Concordam com esse código aqui? Quando você tem somente uma linha no for, ele não faz mais uma outra coisa aqui, você não precisa colocar a chave, tá? Assim como o if e tal, é só uma... Para quem não sabia, né? Às vezes fica mais elegante do que você botar uma chave aqui e botar a coisa aqui dentro. Mas tem gente que prefere para conseguir organizar a leitura. Aqui eu acho legal assim. Então ele vai... O mais igual, ele equivale à soma, né? Beleza. Vai retornar o nosso total e vai imprimir. Aqui eu nem sei quanto que vai ser esse valor aqui. A gente pode simplificar para ver se 2, 3, 4, 5. Eu vou botar só 5 elementos. Então, 1 mais 2, 3, 6, 10, 15. É para dar 15. Vamos executar 15. Beleza? Show de bola. Nossa lógica está funcionando. É assim que passa, mas a gente... E se eu quiser compartimentalizar o meu código? Em vez de calcular o size aqui, eu quero calcular o size aqui dentro da minha função. Basta, então, eu pego esse código aqui, eu vou dar um Ctrl X nele, vou calcular o size aqui dentro, tá? Porque eu estou recebendo, né? Estou recebendo ele aqui. Eu não preciso mais receber ele por parâmetro de função. Então, eu posso apagar aqui. E trouxe para lá. Achei melhor assim, que fica um código mais limpo no main. Beleza? Vou rodar aqui o meu código. Olha o total de elementos, o quanto que deu. 3. Eu dou um prêmio, um Pix de 10 centavos para quem
explicar para mim por que isso aconteceu. Por que imprimiu 3 e não 15? Sendo que eu só tirei uma linha, a lógica tá a mesma do que eu botei para cá, né? Esse meu size não precisa estar dentro do for, não, professor? Que ele funcionasse Dentro pegando do for. por elemento. Não sei, tô pensando. Uhum. Não, porque senão o size vai ficar alterando, né? Sendo recalculado. O size ele é calculado fora mesmo do for. Aí eu Então trabalho não tem com que ele. passar um valor a mais também, né, nessa minha função main aqui? Como é? Não teria que passar esse meu A0 dentro da minha função main para ele enviar também junto com o meu A outro tipo de valor para ele calcular esse size? Ou não? Você está chegando perto aí do que eu quero, mas a resposta ainda não é essa. Se não conseguir, a gente chega aqui na É resposta. porque no sizing não tá dividindo pelo inteiro, pelo tamanho do inteiro, sim pelo 1. E quem é que tá falando? Ilen, né? O sizing, o número do array não tá saindo 5. Tá pegando o primeiro elemento, tá dividindo pelo primeiro elemento da lista. Isso aí. Esse size aqui, ele não tá pegando o aqui seria 4, né? 4 vezes 5, os 20 bytes aqui que ele tá pegando aqui nesse código. Vamos ver isso aqui. Ele tá pegando como esse carinha aqui, ele não passa o primeiro elemento, o endereço do primeiro elemento. Assim, não é a mesma coisa? A gente viu. O A equivale a isso, o endereço do primeiro elemento do vetor. Aí ele tá pegando o primeiro elemento do vetor, dividindo pelo tamanho do elemento, né? Então, vamos ver aqui. Não entendi ainda, professor. A gente entende fazendo o debug na unha aqui, tá? Então, vamos fazer um printf aqui. Printf. Aqui eu estou na função main. Size of A é igual porcentagem D e size of vocês vão já entender. E daí a gente coloca os size offs aqui. Size offs. E tá, show, isso aqui. Esqueci um carinha aqui. Égua, tá faltando um outro parênteses. Aí, beleza. E aqui eu vou imprimir esses mesmos valores aqui. Só que aqui é a função soma, né? Vou botar aqui soma. Então vamos imprimir aqui. Deixa eu até comentar esse print, só para ele imprimir o que eu quero na tela. Dá um clear. Ó, size off no main, o size off do A deu 20. E o size off do primeiro elemento, 4. Na soma, o size off deu 8. E o size off do primeiro elemento deu 4. Aqui, ok. Mas por que deu 8? Porque se lembra que a gente está falando que esse carinha aqui
ele está passando o endereço de memória, qual é o tamanho do endereço de memória da minha arquitetura? Qual é o tamanho do endereço da minha palavra na minha memória, na minha arquitetura aqui? São 8 bytes, tá? São 8 bytes. Beleza? O tamanho possível do meu inteiro são no máximo 8 bytes, que é o tamanho máximo de um float, de um double, né? Eu não tenho Então, nessa minha arquitetura, esse é o valor do ponteiro. O ponteiro ele pode ter esse tamanho possível. Deu para entender? O Ilen. É Ilen, né? Caramba, o teu pai deu uma trollada, começando com duas letras parecidas, né? O meu também, botou a Cauã, eu sofri na minha infância. E deu para entender? Essa aqui é bem uma sacada. E isso daqui é uma boa questão de prova, né? Eu jogo aqui e falo, só quero que você execute na sua memória, na sua cabeça, o motivo. Se você não sacar que o que ele está passando aqui é o endereço da memória, e quando ele executa aqui, quando ele recupera o size off de A, pela estrutura que ele não está passando por referência, né? Ele pega o total, meio que ele consegue ter a visão total do tamanho do vetor nesse ponto aqui. A diferença é que esses dois códigos eles são iguais aqui, né? A mesma, mas o que ele está pegando para analisar é diferente. Isso aqui tem a ver com a organização do compilador, né? Da estrutura do C aqui, tá? A diferença é que quando eu estou passando e ele está recebendo esse cara, não o vetor todo, ele recebe o primeiro elemento. E o tamanho do primeiro elemento é 8. É 8 bytes. Tamanho do total de um ponteiro possível. Aí o tamanho do primeiro elemento, do tipo do tamanho do primeiro elemento é 4, que é o 4 bytes, que é um inteiro, tá? Uma coisa é o inteiro para ponteiro int, ele pode ter 8 bytes na minha arquitetura. A gente viu isso num slide aqui anterior. Então, não foi por acaso. Quando eu estava fazendo essa aula, eu até achei que ela ficou relativamente bem planejada, tá? Porque eu estou encadeando as coisas aqui. Isso aqui, ó. Qual é o tamanho de um ponteiro na memória? Ponteiros têm sempre o mesmo tamanho, independente do tipo de dado, porque guardam o endereço da posição onde a variável começa. E este endereço tem tamanho fixo, de acordo com a arquitetura em questão. Então, mesmo se eu tiver um ponteiro, um vetor de char aqui, ele também vai ser 8, tá? Porque é o tamanho possível da minha, né, o tamanho da minha arquitetura atualmente. Beleza? Legal, né? Só? Oi? Volta rapidinho lá no seu código. Então, aqui na função, na soma, size of A é o tamanho total dos elementos. No caso, 4 vezes 5. 20. E size of A0 é a primeira posição. Tamanho do elemento da primeira posição em memória, Então, embaixo, é porque fala e fica cortando. Então, embaixo, o size of A aqui da função main, o total vai ser 8? Não. Aqui não é 20. Aqui não é 20. Aqui é 20. Isso, aqui foi, perdão, confundimento, tá certo. Em cima vai ser 8, então, na soma. O total vai ser 8. Isso, porque esse carinha está recebendo, né, o ponteiro para o primeiro elemento. E o tamanho do ponteiro é fixo. Esse cara não é o ponteiro para o primeiro elemento, ele é o vetor todo, digamos assim, nesse momento da função.
O A, ele equivale ao endereço de memória do primeiro elemento. Só que quando eu estou executando ele nesse momento do código, ele consegue ter uma visão, né, geral dos meus elementos. Aqui ele não consegue, ele pega somente o tamanho do primeiro ponteiro mesmo. Aqui ele realmente são tipo brechas aqui, né? Mas que existem aí. A diferença é essa mesmo. Eu vou colocar esse código para vocês executarem aí, tá? Mas deixa eu ver. Eu coloquei como que ele... eu coloquei aqui como que funciona na stack, tá? Rapidamente, só para a gente manter o padrão da aula. Então, eu crio um main, ele vai na minha stack. O total de elementos entrou na soma, né? Como eu resolvo então, professor? Você resolve pegando o size no main, como estava o código anteriormente, tá? Eu vou dar uns Ctrl Z aqui e o código vai ficar do jeito que funciona. Aí, só para a gente ter a comparação. Na stack, entra nas funções, ele declara as variáveis. Quais variáveis que ele declarou? Ele declarou uma variável de inteiro e no main, essa variável tem 20 bytes. Eu coloquei aqui o tamanho dela em comparação com o total. Então, são 5 elementos. O vetor A tem 20 bytes aqui no main. E o total tem 4 bytes, que é um inteiro comum. Beleza? Aí, quando ele vai para o soma elementos, ele entrou nessa linha, foi para essa função, ele declarou o A não como um vetor de 20 bytes, mas como um elemento de um ponteiro, né? Um endereço que vai receber um endereço de uma variável. O primeiro endereço de um vetor. E ele não é de 20 bytes. Olha o tamanho dele aqui. Ele é também, no caso nosso aqui, da nossa arquitetura, de 8 bytes. Mas ele é menor. Ele é menor que ele não pega o elemento todo, ele não pega os 20 bytes. Eu não passo os 20 bytes por referência. Eu passo só o primeiro elemento. Aí quando ele faz o size off aqui, do A, nesse momento, olha aqui, ele fez a ligação, né? Opa. Eu tô pegando o tamanho não dos 20 bytes, não dos 5 elementos, mas somente do primeiro e ainda de um ponteiro. Nem é o tamanho do que ele aponta, mas sim o tamanho dele, né? Não é simples isso daqui, tá? Assim, de entender de primeira. Eu concordo que pode estar dando um nó na cabeça de vocês para alguns, mas a gente está aprendendo o C de uma maneira um pouco mais profunda aqui, tá? Daí perguntaram como que a gente resolve. Vou dar uns Ctrl Z aqui, do jeito que estava antes. Calcula o size. Então não tem um jeito de resolver dentro da função aí. Dentro da função? Dentro da Deixa função. eu ver se a gente pensar aqui. Dentro da função, só se... não de uma maneira tão direta assim. Eu não tenho outras referências. Você poderia talvez fazer um for e percorrer para saber o tamanho, mas daí você quebra. Era melhor fazer isso em outro canto, né? É mais trabalho também. Ia dar mais trabalho. Como eu gosto de falar, sempre tem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Uns mais eficientes, outros menos, outros mais trabalhosos. Aqui vai imprimir, então, o nosso 15. Está funcionando esse código. Está calculando o size correto e está mandando o size correto. Aqui ele estava calculando o size errado. Ali, por que ele estava dando 3? Porque ele estava pegando 8, que é o tamanho da palavra aqui, né, do meu ponteiro, o tamanho de memória do meu ponteiro, dividindo por 4, ele estava dando 2. E daí ele estava somando 1 mais 2 só, por isso que estava dando 3. Né?
Beleza. Galera, deu já o nosso horário, 10 minutos para meio-dia. Vou colocar esse slide lá, espero que vocês tenham conseguido entender. A aula foi um pouco mais densa no sentido de estudar a memória também. Mas, próxima aula, a gente continua com ponteiros, que ainda falta 2 coisas para terminar ponteiros, tá? E daí vocês vão poder falar que realmente sabem ponteiros, quando lendo e estudando e fazendo os exercícios, principalmente da parte de alocação de memória que a gente vai ver, tá? Internet trollou hoje. Sério, a internet estava ruim? Eu esqueci de gravar essa aula. Eu acho essa aula aqui importante. Talvez eu acho que eu vou fazer tipo uma videoaula dessa aula e da próxima, para ter como base, tá? Então eu faço tipo videoaula mesmo, sem ser videoconferência, e coloco lá no Siga, para se tiver alguma dúvida, a explicação. Então, ok, pessoal. Até quinta. E caiu aí também. Pois é. Eu vou fazer a videoaula, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Mas eu particularmente eu achei que ficou legal esse esquema aqui. E deu trabalho para fazer esses negocinhos. Então, ok. Até quinta aí. Valeu, professor. Valeu. Valeu, valeu. Tchau, professor. Tchau. Também.